Deus te abençoe. Não tem problema não, é isso mesmo. Pode sentar, irmãos, graças a Deus. Tá tudo bem, Luca? É a pressão do púlpito. Obrigado, gente. Deus abençoe muito mais. Irmãos, nós estamos aqui hoje com a nossa celebração um tanto mais sintetizada, porque no final da celebração eu quero bater um papo com vocês, com a igreja, sobre temas de futuro, de trabalho, de serviço, de avançar na obra e na igreja de Jesus. Por isso mesmo eu quero meditar na palavra de maneira profunda, mas também meditar na palavra de maneira objetiva e rogando ao Senhor que fale ao seu coração de uma maneira bem marcante nessa manhã. Nós estamos falando a respeito da autoridade da palavra. Eu estou, irmãos, convencido e mesmo percebendo que nós estamos vivendo um tempo pós-bíblico. Nós temos um tempo de uma igreja fortalecida, muito fortalecida. O espectro da igreja no Brasil e nas Américas cada vez se fortalece. A gente vê multidões se reunindo dominicalmente. A igreja está crescendo. A igreja está cada vez maior. A igreja tem sido procurada por políticos para dar a opinião dela a respeito de tudo. Da vida financeira do país, da vida política do país, da vida social do país. A igreja está se tornando cada vez mais um instrumento de validação pública. Isso já aconteceu outra vez, em outro continente. Isso já aconteceu na Europa por 14 séculos. 14 séculos. A igreja validava políticos, validava negócios, validava aspirações sociais. Sabe o que aconteceu? A igreja da Europa faliu. A igreja da Europa morreu. E sabe, hoje, irmãos, quando você chega na Europa, 0,04% de Portugal, que foi um dos maiores agentes missionais da história da humanidade, 0,04% é cristão. 0,04% da população de Portugal é cristã. 21%, quase 21% é muçulmano. Sabe por quê, irmãos, que a igreja da Europa faliu? É simples. Eu conversei um tempo atrás, já disse isso para alguns aqui. Há um tempo atrás eu tive uma oportunidade de conversar com um sociólogo, teólogo, pastor holandês, chamado Steve Jam. Steve Jam diz: depois de 14 séculos de dominação eclesiástica na Europa, a igreja faliu, porque a igreja deixou de ser sobre Jesus. E a igreja passou a ser sobre ela mesma. E toda vez que a igreja se em si mesma, toda vez que a igreja fica em si mesmada, aí, irmãos, a igreja está perto da falência. Uma igreja em si mesmada é uma igreja que vai falir. Um crente em si mesmado é um crente falido e nem sabe. Negócios em si mesmados não são negócios saudáveis. Vão à falência. Alguém que vive a vida cristã a partir de si mesmo, dos seus desejos, das suas aspirações, tenham certeza, irmãos, vai caminhar para a falência. E o que significa isso? Significa que a árvore que não produzir frutos
ela é deixada de lado. E aqui vai uma sentença, irmãos. A gente precisa voltar a ter a Bíblia como regra de manual e prática. E a Bíblia só pode ser uma regra de manual e prática se Jesus é o centro da sua vida. Eu lembro do corinho antigo que diz: sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem lembra desse cântico? Sei que a Bíblia é... Quem lembra, não? Ninguém? Só eu mesmo? Uau! A palavra de Deus, a regra de conduta e fé, a regra de conduta e fé, a palavra de Deus, a Bíblia é... Spurgeon faz uma citação sobre a palavra de Deus. Ele diz: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a quem não está. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a quem não está. A gente precisa, irmãos, isso é um chamado para você, é um clamor para você, voltar a ler a Bíblia a partir de Jesus. Irmãos, eu digo, talvez como pregador que pregou o restante da sua vida, nos últimos 30 anos da sua vida, disse: eu não vou sair do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele passou o resto da sua vida falando isso. E eu estou convicto que passarei o resto do meu tempo do ministério dizendo isso. A igreja de Jesus no Brasil precisa voltar a ler a Bíblia a partir de Jesus. A Bíblia tem sido lida de várias maneiras, a partir dos celebridades da internet, a partir dos códigos religiosos, a partir das multidões, a partir dos gatilhos, dos eventos, das multidões. Irmãos, é gostoso demais ter muita gente quando a gente adora. É gostoso demais ter muita gente por perto. Que sensação boa, que energia boa que é. Quando a gente está cheio de gente à nossa volta. Quando a gente pode olhar para o lado e dar um sorriso para alguém. E receber de volta um sorriso. Mas a igreja de Jesus não é isso. A gente vai ver Jesus em alguns momentos se afastando da multidão, e ele só se aproxima da multidão quando é possível servi-la. Quando o serviço é a base, quando a missão está em ação. Quando Jesus passeia pela multidão e é tocado por aquela mulher com fluxo de sangue. E ele diz: alguém me tocou. Os seus discípulos, as pessoas que estão à sua volta, dizem: mestre, olha a multidão que está à sua volta. Como você pode pensar ou dizer: alguém me tocou? Ele diz: de mim saiu virtude. Jesus se aproxima da multidão, irmãos, quando as pessoas têm fome, e ele diz: é hoje, vamos multiplicar o pão. Os discípulos dizem: Senhor, nem se tivesse uma vendinha aqui por perto, a gente conseguiria alimentar toda essa multidão. Jesus ri com André, ri com seus amigos, pega ali os pães, os peixes, e diz: distribuam. Alguns vão dizer que ao tocar o pão e partir o pão, há o milagre da produção de novos pães. Outros vão insistir na ideia de que o que acontece ali é a distribuição. Ninguém sairia para uma viagem daquela tão longe sem um fardo de pão. Mas cada um estava dando conta daquilo que era seu para si mesmo. Mas agora, ao ver Jesus ensinando o milagre da generosidade, eles partilham. E aquele pão se multiplica milagrosamente e todos são alcançados pelo milagre de Jesus. Jesus ainda está no meio da multidão quando tem serviço e quando tem adoração. Amém, irmãos?
Eu quero ler a palavra de Deus com você e vou meditar brevemente. Mateus 5,17. Nós vamos ler o texto até o verso 26. Mateus 5,17 até o verso 26. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca ou louco será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Raca, maldito, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade te digo, de que maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Senhor, ministra com poder e glória nessa manhã aos nossos corações. Atrai-nos para ti, Jesus. Leva-nos para perto de ti, Jesus. Desloca-nos de nós mesmos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus estabelece aqui um jeito de lidar com a palavra de Deus. Nós vimos nos 2 primeiros momentos da série Jesus lidando com mestres fariseus. Depois nós observamos Jesus lidando com Nicodemos, também um mestre da lei. E agora Jesus se apresenta diante também dos mestres da lei, dizendo: vocês entendem a palavra? Pergunta que Jesus talvez fizesse para nós. Você entende a Bíblia? Você entende o que lê? A Bíblia e o Antigo Testamento diz: não matarás. E aí você diz: tá bom, eu só não vou matar então. Não tem problema. Só não vou matar. Porque o Antigo Testamento, os 10 mandamentos dizem para mim o quê? Não matarás. Então, o que eu devo fazer ou não devo fazer? Não matar. Mas então, já que eu não posso só matar, eu vou ser literal, Pedro. Eu vou fazer o quê? Eu vou estupriar com o irmão, eu vou bater nele, eu vou machucar, eu vou ferir, eu vou deixar caído no meio do caminho, eu vou destruir, não pode matar, mas um soco bem dado na boca do estômago, isso pode, não pode, irmão? Sim ou não? Eu não posso matar, mas eu posso fazer o que eu achar bem, devido. Eu não posso matar, mas eu posso destilar todo o meu ódio sobre os meus irmãos a todo dia, por onde eu passar.
Eu não posso matar, mas se entrar na minha frente, na fila do supermercado, com o carrinho cheio, ele vai ver o que eu sou capaz de fazer. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, né, irmãos? Aqui entre nós não tem ninguém assim. Mas lá em Nárnia tem umas pessoas que pensam assim. Em Nárnia. Aqui não. Irmãos, a gente precisa lembrar que a Bíblia se lê a partir de Jesus. E ler a Bíblia a partir de Jesus significa lembrar do Gálatas, quando ele fala quais são os frutos do Espírito. Irmão, minha irmã, você é cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Cheia do Espírito Santo de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus, é possível que você tenha uma experiência de falar em línguas, ou não. Cheio do Espírito Santo de Deus, é possível que você abra a sua boca e profetize sobre alguém. E Deus te dê palavras sobre a vida de alguém. Cheio do Espírito Santo de Deus, é possível que você tenha aí o dom da revelação. Como quando as pessoas chegam e dizem, olha, Deus falou isso, isso, isso comigo, sobre a sua vida. É possível que tendo o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você chegue aqui e tenha a habilidade de ensinar, porque também é dom do Espírito, de ministrar a palavra, porque também é dom do Espírito. É possível. Agora o Gálatas vai dizer que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem longanimidade, tem benignidade, tem amor, tem alegria, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo, você vai ter compaixão do seu irmão. Cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai passar pela estrada e ver alguém destruído, caído à beira do caminho e ignorar porque você é um levita. Não posso. O que acontece ali, irmãos, quando aquele homem está moribundo, caído na beira do caminho, é que o levita passa e diz, eu sou um homem puro e do templo. Ele não está fazendo maldade não, tá, irmão? Todo mundo faz parecer que o levita e o sacerdote são pessoas más. Eles só leram o Antigo Testamento e se tornaram religiosos. Foi só o que aconteceu. Porque eles dizem assim, eu não posso tocar em morto. Porque se eu tocar em morto, eu vou ficar impuro. E parece que aquele homem está morto. Mas o samaritano diz, eu não tenho esse problema. Deixa eu ver o que está acontecendo com esse rapaz aqui. E bota nas costas e leva para aquele lugar de cuidado, tratamento, recuperação, restauração. Porque não basta simplesmente, irmãos, cumprirmos os paradigmas da lei. A gente precisa cumprir a lei sim, não é para matar ninguém, mas a gente precisa ir além da lei. A gente precisa ter um coração que gere vida na vida de quem está morrendo, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão aí, em nome de Jesus, você é um instrumento de vida. Seja vida na vida de alguém. Você é um instrumento de vida, seja vida na vida de alguém. Você é instrumento de vida. A essa altura do campeonato, irmãos, a igreja está lendo a Bíblia pelos códigos religiosos. Mas a gente precisa ler a Bíblia através de Jesus todos os dias. Todos os dias. Eu preciso fechar os meus olhos e lembrar a maravilhosa graça que me alcançou naquele dia.
Irmãos, eu nasci numa família onde todos já eram evangélicos. Meu bisavô já era evangélico batista. Baptista naquela época. Baptista. Meu bisavô era evangélico baptista. Os pais, os pais dos meus bisavós, se converteram na senzala. Os pais dos meus bisavós. Então vejam aí, 4, 5 gerações. Meus bisavós já não. São membros de uma igreja baptista. Meus avós também. Meus pais também. E eu também. E eu passei anos, irmão, indo à igreja sem saber nem porquê. Anos que eu passei indo à igreja como cultura familiar. Indo à igreja porque todo mundo sempre foi, desde sempre. Indo à igreja porque o domingo era o dia que ia à igreja. Até que, de fato, na minha trajetória, eu tive uma experiência real e profunda com Jesus. Com Jesus. E quando eu tenho uma experiência real e profunda com Jesus, eu disse, eu não sou batista. Frequentar a igreja não é uma cultura. Não faz parte de uma rotina. Quando eu tenho uma experiência profunda e radical com Jesus, na leitura do Gálatas, numa madrugada, sozinho no meu quarto, o Espírito Santo me atravessa, eu choro aquela noite toda, leio essa epístola durante toda a noite, eu tenho uma experiência com Jesus, eu digo, eu não sou batista. Eu entendi, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus para um propósito específico que Deus tem para mim. Caiu a ideia de cultura. Caiu a ideia de que, puxa vida, é o lugar legal onde eu vou encontrar com pessoas legais. Toda vez que eu posso, toda vez que eu sinto vontade, e toda vez que eu quero. E Jesus está dizendo, é para a gente exceder as escribas e dos fariseus. Ser cristão, obedecer a palavra, ser mais e cumprir os ritos, é o básico. Jesus está nos chamando como igreja, irmãos, para que a gente seja instrumento de vida. Irmãos, se você só ler o texto como religioso, sabe o que você vai ficar fazendo? Debate entre calvinista e arminiana, e vai achar que a vida cristã é isso. Vai ficar a vida inteira dizendo, não, porque eu sou calvinista, não, porque eu sou arminiano, não, porque o calvinista aqui está certo, não, porque o arminiano é que está certo, não, eu não converso com calvinista porque eu não tenho condições de conversar com calvinista. Irmão, em nome de Jesus, vai falar de Jesus para crente não, para de falar de Jesus para crente, vai falar de Jesus para quem está perdido no mundo. A igreja está gastando o seu tempo fazendo teologia. E as pessoas estão morrendo sem Cristo, sem salvação. Quem vai entrar no céu? É calvinista ou arminiano? Me respondam. É quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, do Cordeiro. Eu quero saber quem é que vai me responder qual era a teologia do ladrão da cruz. Ele era calvinista, ele era arminiano. A igreja precisa de falar de Jesus para crente. Tem muito crente que está apaixonado em falar de Jesus para crente. O chamado de Jesus, a conclusão de Jesus é: vá e diga da minha palavra para aqueles que estão perecendo, morrendo. Tem gente hoje que precisa de uma palavra de esperança no lugar onde a gente vai todo dia. No lugar onde você vai todo dia, tem alguém lá que precisa de uma palavra de Jesus, de arrebatamento de vida em Cristo Jesus. O texto conclui
irmãos, dizendo: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, te lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Obedeça a palavra, obedeça a Jesus, obedeça ao imperativo do Evangelho. Eu quero concluir aqui essa palavra nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus. Todos nós ficássemos de pé. Eu vou fazer duas ações aqui, agora e daqui a pouco na ministração da ceia. A primeira é para quem está perto de você, depois vai ser para quem está longe. Eu queria que você ministrasse agora com a autoridade do Espírito Santo uma palavra sobre quem está perto de você, dizendo: olha, eu quero conciliar com você, reconciliar. E se você, em nome de Jesus, um dia tiver em alguma cisma comigo, eu quero liberar perdão sobre a sua vida, eu quero te perdoar, eu quero te abençoar. Abre a sua boca aí e começa a ministrar sobre quem está perto de você. Em nome de Jesus. Irmãos, não dá para caminhar na palavra sem que a gente esteja unido em Cristo Jesus. Não dá para caminhar na palavra sem que haja ministração de graça, de amor, de perdão, em nome de Jesus. Quero chamar o Ministério do Louvor para cá. Feche seus olhos enquanto isso. E eu queria que agora você não falasse com ninguém, mas falasse com Jesus. Você começasse a dizer: Senhor, eu estou aqui. E eu quero ser alguém que lê a palavra através de Jesus. Eu quero ser uma flecha nesse tempo, ministrar as pessoas nesse tempo, que pessoas sejam libertas, sejam livres, pessoas sejam restauradas através da minha vida. Senhor, usa-me, Senhor, como luzeiro nessa cidade, a partir da minha casa, da minha família, dos meus filhos, Senhor, dos meus amigos, ó Deus, para que pessoas sejam alcançadas e sejam atraídas para Jesus através de mim. Senhor, usa-me, faz de mim, Senhor, um instrumento. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar, daqui a pouco eu volto aqui.